Bem, são 7h10, vamos começar esse primeiro encontro, primeiro dia do curso, mini-curso, na verdade, Fotografia em Instante Decisivo. Eu sou o professor Tony Queiroga, sou professor do Departamento de Linguagens Artísticas do Instituto de Artes da UERJ, coordenador do Campo Experimental da Imagem, que é o projeto de extensão e coletivo artístico que está organizando esse minicurso esse que tem 2 encontros, hoje, dia 23 de maio, e na próxima semana, também na segunda-feira, dia 30 de maio, no mesmo horário, 19h, via Zoom. E é um prazer ter vocês aqui, né? Assim como a Paula Cavalcante, que é uma das participantes do grupo, né? Do coletivo. A Paula sugeriu, né? Propôs essa atividade, esse minicurso, e eu, então, vou passar a palavra para ela conduzir, a partir de agora, o nosso encontro. Tá? Muito obrigado, Paula. Eu vou fechar aqui o compartilhamento de tela e fica com você a nossa atividade. Obrigado. Obrigada, Tony. Meu computador do nada ficou preto aqui, meu Deus. Sem problema. Questões técnicas são, ainda mais nesses tempos virtuais, são recorrentes. Certo, então eu vou esperar o meu computador voltar ao normal, certo? E vou me apresentar, sou Paula, sou integrante do Campo Experimental da Imagem. Sou graduada em Comunicação pela UFBA e atualmente sou estudante da pós-graduação da UFS em desenho e fotografo há alguns anos, desde 2015. Ai, gente. E, enfim, sou fotógrafa de rua e sou especialista em retratos e fotojornalismo também. E a ideia desse minicurso partiu da proposição de atividades extensionistas para o Campo Experimental da Imagem. A ideia era promover atividades que estivessem vinculadas ao público externo da universidade, né, ao público externo da academia, porque essa é uma das propostas do campo, dialogar com as pessoas que estão fora da UERJ, que estão fora do grupo, e, enfim. Ai, Tony, cara... Você quer dar um boot? Quer dar um boot no seu computador? Você sai e volta, a gente espera? Pode ser, vou tentar. Tá? Mas eu juro por Deus que isso nunca aconteceu e que foi uma grande coincidência porque o computador estava ligado agora mesmo. Sem problema. Peraí. Vamos aproveitar, já que não somos tantos. Faz assim, Tony, você quer apresentar o campo e a proposta do campo enquanto eu tento reiniciar o PC? Claro, claro. Eu vou apresentar rapidamente o campo e também ouvir das pessoas que estão aqui presentes, né? Aqueles que nós não conhecemos. Alguns fazem parte do campo, como a Duda, a Mariana, obviamente, a Paula, o Pedro Metro, que está aqui também. Mas temos alguns outros participantes que não são do campo, né? Vou falar, então, rapidamente sobre o nosso projeto de extensão e coletivo artístico. O Campo Experimental da Imagem é um grupo, né? Um projeto de extensão que eu criei em 2018. Então, ele funciona há 3 anos, 19, 20, 21, e agora está completando vai completar o 4º ano. Ele se propõe a produzir no intervalo, no intertício tecnológico entre
a fotografia, a imagem estática fotográfica, e o vídeo, o cinema, a imagem em movimento. E existem coisas nesse meio de campo, né? Coisas muito interessantes, mas, óbvio, nós trabalhamos com a fotografia, com o vídeo e com essas coisas que estão aí no meio do caminho, né? A nossa proposta não é apenas produzir obras e propostas artísticas, mas também, em especial, exibir, fazer circular esse material fora dos espaços tradicionais do campo da arte. Quer dizer, em resumo, né, a nossa proposta é estar na rua, né, nos espaços públicos ou nesses espaços intermediários, fora da questão do cubo branco, da sala de exibição, do museu, da galeria, etc. E tal, tá? Eu até convido quem não conhece o campo a dar uma olhada no nosso Instagram e também no nosso... enfim, tem alguns links para trabalhos nossos em vídeo, especialmente, no Vimeo e também no YouTube. Paula, e aí, recuperada? Gente, vamos ter oficina sim, tá? Me Ah, tá, que bom. desculpem. O computador reviveu, não sei o que aconteceu, mas eu desliguei, liguei de novo e Tá vivo. ele ligou normalmente. Agora eu preciso entrar novamente no... Vou admitir a mim Sim? mesma. Preciso Ok. entrar novamente na Uhum. sala. Tony, quando eu for jogar essa videoaula, essa oficina no Vimeo, por favor, corta essa parte que eu estou desesperada porque o computador pifou, tá? Mas faz Obrigada. parte. Nossa, mil desculpas por esse começo caótico. Como eu disse a Tony, isso nunca tinha acontecido. Mas, enfim, agora que eu estou mais tranquila com essa situação, eu vou me apresentar mais tranquilamente, né? Eu acho que eu vou repetir algumas informações. Eu formei em comunicação social com ênfase em jornalismo na UFBA. Depois eu fui para uma graduação em desenho, onde eu estudei comunicação visual, linguagens visuais diversas, me aprimorei no estudo da fotografia. E hoje eu atuo também como arte educadora e eu estou há 2 anos na pandemia usando meu computador pessoal para dar aulas, então é por isso que ele pifou, eu acho. Mas é isso, gente. Muito obrigada pelo interesse, pelo curso. Queria agradecer as pessoas que vieram. Queria agradecer ao Campo Experimental da Imagem, a Tony, a todas as pessoas do grupo que contribuíram, né, com a logística do curso. Enfim. E agora podemos começar. E assim, galera, então, meu computador ele deu essa doida, então existe a possibilidade dele pifar no meio do curso, então não me responsabilizo por isso, entendeu? Mas, enfim, eu vou tentar dar essa oficina, dar esse mini curso, preparei um material para vocês. O nome do mini curso de hoje e da segunda-feira seguinte, da próxima segunda-feira, é Fotografia em Instante Decisivo. O instante decisivo é um conceito que é elaborado na obra de Cartier-Bresson, que é um fotógrafo de rua, um dos mais conhecidos, um dos mais celebrados. E o meu interesse e a minha aproximação com o pensamento do Cartier-Bresson, ele partiu da minha experiência pessoal e profissional com fotografia, porque eu também fotografo, eu sou fotógrafa de rua, né? Também fotografo, desenvolvo algumas atividades de fotografia que exigem muita velocidade, que exigem muita agilidade, e também estou bastante ligada ao fotojornalismo, justamente por minha formação em comunicação, né? Então, eu acabei me aproximando do pensamento do Cartier-Bresson, porque ele não só foi um fotógrafo extremamente celebrado por suas imagens técnicas, como também por seu pensamento e por suas ideias em relação à fotografia. Ele também foi um intelectual da fotografia, né? E é essa parte mais conceitual, é essa parte mais teórica que eu quero trazer nessa primeira aula. Também vou apresentar algumas fotografias que ele fez ao longo da vida, mas o foco hoje é
é no pensamento do Cartier-Bresson, que é um pensamento que eu acho que, quando ele é aplicado à prática, ele pode ser muito interessante para as pessoas que estão interessadas em alguns gêneros da fotografia específicos, como o fotojornalismo e a fotografia de rua. Assim, na minha humilde opinião, e não só na minha, o Cartier-Bresson foi uma das pessoas mais bem-sucedidas na fotografia, no sentido de conseguir aplicar a teoria e conseguir aplicar alguns conceitos teóricos, né, à prática. Isso é muito visível na fotografia dele. Então, a ideia de hoje é desenvolver um conceito específico do Cartier-Bresson, que é o conceito de instante decisivo. Que, na verdade, foi um conceito que ele se apropriou e desenvolveu dentro da obra dele. E, desculpa, teve uma notificação aqui, mas enfim. Eu vou contar uma história para vocês em relação à minha trajetória da fotografia, que, como eu disse, eu me aproximei muito do Cartier-Bresson por conta das minhas próprias práticas, né? Quando eu estava começando a trabalhar com fotojornalismo, eu trabalhei como assessora de comunicação de um deputado federal. E uma das atividades uma das funções que a gente tinha que cumprir como assessora era fotografar os eventos aos quais esse deputado comparecia, né? E aí, logo quando eu estava no começo desse emprego, esse deputado era um chefe meio carrasco. A gente foi numa missa e ele pediu para que eu fotografasse a fachada da igreja. E aí eu fui lá fotografar, fui tirando várias fotos, né? E aí, enquanto eu estava tirando as fotos da fachada da igreja, o padre entregou a hóstia a ele. Então, ele passou uma semana brigando comigo porque ele tomou a hóstia e eu estava fotografando a fachada da igreja. Nessa ação, ele me testou em vários sentidos. Ele testou a agilidade que eu tinha para fotografar a fachada dessa igreja. Ele testou a minha capacidade de observação em relação ao meu entorno, e ele testou também a minha intuição, né? A minha capacidade de intuir que aquele momento em que ele estava em que ele estava tomando a hóstia seria o momento correto para que eu parasse de fotografar a fachada e fosse fotografar o evento que estava acontecendo dentro da igreja, né? Então, tudo isso todos esses acontecimentos têm relação com o que eu vou falar hoje, porque o instante decisivo é um conceito que está vinculado com dois eixos temáticos, assim. O primeiro é a relação da fotografia com o tempo, e o segundo é a relação da fotografia com a percepção, né? E, enfim, essa foi uma breve introdução, e o curso ele se propõe a tratar desse conceito do Cartier-Bresson, mas também, por se tratar desses dois eixos temáticos, fotografia e tempo e fotografia e percepção, ele vai trazer, eu vou trazer alguns outros intelectuais da fotografia que pensaram tanto na percepção quanto no tempo, né? O tempo, na filosofia da fotografia, é um conceito, é uma ideia que está muito presente. Muitos autores trataram desse eixo tempo e fotografia, né? Então, eu tenho uma apresentação para vocês, eu vou apresentar a tela aqui, compartilhar a tela. E vocês podem deixar dúvidas e comentários ao longo da apresentação no chat. Se vocês tiverem alguma pergunta muito urgente ou alguma pontuação muito urgente, vocês podem abrir o microfone, mas de preferência escrevam no chat. E eu vou responder tudo no final, porque eu não consigo visualizar o chat daqui. Bora lá. Enquanto eu apresento, né? Deixa eu ver aqui. Tá dizendo que host disable participants screen sharing. Precisa compartilhar o compartilhamento de tela comigo, Tony e Mariana. Aqui no Cultural 1.
Foi? Deixa eu ver aqui. Pronto, foi. Momento, galera. Vocês veem? Sim, Paulo. Certo. Antes de entrar diretamente no pensamento do Cartier-Bresson, eu trouxe algumas citações para a gente pensar sobre o papel da fotografia e sobre algumas coisas relacionadas à percepção da fotografia, né? Essa citação do John Berger diz o seguinte: o que fazia o papel da fotografia antes da invenção da câmera? A resposta esperada talvez fosse a gravura, o desenho, a pintura. Mas a resposta mais reveladora poderia ser memória, lembrança. O que as fotografias fazem no espaço era previamente feito na reflexão. Então, eu trouxe essa primeira reflexão do John Berger para a gente pensar o seguinte: quando a gente pensa em história da fotografia e quando a gente pensa em invenção da fotografia, a gente costuma associar muito a câmera escura, e quando a gente faz uma analogia ao corpo humano, a gente associa a câmera aos olhos. Mas o Berg, nessa citação, ele traz uma ideia muito importante, que é essa associação da fotografia com a memória e com a lembrança e com as atividades cerebrais, né, com a nossa reflexão. Porque isso é importante para o assunto que a gente vai tratar hoje. Quando a gente lembra, quando a gente memoriza algo, quando a gente guarda eventos na nossa reflexão, por exemplo, se você vai lembrar de um dia, você não vai lembrar das 24 horas desse dia, né? Você vai lembrar de momentos específicos, você vai lembrar de eventos específicos. Então, em complemento a essa ideia, eu trouxe duas citações que são relativamente conhecidas, né? Essa daqui que é: não se recordam os dias, recordam-se os instantes. E essa do Wallace Salomon, que é muito conhecida, que é: a memória é uma ilha de adição. Então, eu gosto muito dessa relação que o Berger faz com a reflexão, porque é exatamente isso que a gente faz com a fotografia. É exatamente o que acontece na nossa memória, que é selecionar alguns eventos específicos que são, para nós, talvez mais importantes, ou talvez mais traumáticos, ou talvez mais alegres. E a nossa memória, a nossa reflexão vai selecionar esses eventos como em uma ilha de edição, né? A gente não vai recordar o evento por completo, a gente vai recordar fragmentos desse evento, fragmentos desse dia. A gente vai recordar instantes. Então, o Willem Flusser, na filosofia da caixa preta, ele vai falar que as imagens são códigos que traduzem eventos em situações, processos em cenas. Não é que as imagens eternizem os eventos, elas substituem eventos por cenas, né? Então, é exatamente isso que eu falei. A gente não vai lembrar do evento em sua completude. A gente vai substituir esses eventos por cenas específicas. Então, por exemplo, quando você vai fotografar um casamento, ou você vai fotografar uma festa de formatura, você não tem a capacidade de fotografar absolutamente tudo que aconteceu nessa festa, nesse casamento. Você vai selecionar eventos, cenas específicas desses eventos, de acordo com a sua percepção, ou de acordo com o que o seu cliente pediu para você fazer, mas enfim, a verdade é que você vai selecionar instantes, né? Então, vamos entrar um pouco no pensamento do Cartier-Bresson. Ele fala o seguinte: para mim, a fotografia é um reconhecimento simultâneo, em uma fração de segundo, do significado de um evento, bem como de uma precisa organização de formas que dão a esse evento a sua expressão apropriada. Então, segundo Cartier-Bresson, quando você fotografa, em uma única fração de segundo, né, em um instante muito específico,
você vai interpretar esse evento, você vai tentar entender o que esse evento está significando para você, e você vai, ao mesmo tempo, organizar tecnicamente as formas do que você está vendo, do que está sendo visualizado em relação a esse evento. Isso é a fotografia. A maioria das citações do Cartier-Bresson que eu estou trazendo aqui são de um livro de entrevistas com ele, que foi organizado pela Aperture, e tem uma tradução da Gustavo Gilli, e é bem interessante esse livro, se vocês quiserem. No final tem as referências bibliográficas, mas se vocês quiserem se aprofundar no pensamento do Cartier-Bresson, eu indico bastante essa coletânea. Eu não vou me aprofundar muito sobre a história de vida do Cartier-Bresson, porque não é essa a proposta do curso, mas eu também trouxe algumas informações que eu acho importantes para se destacar em relação à trajetória de vida dele. Primeiramente, o Cartier-Bresson nasceu e morreu na França. Ele nasceu em 1908 e morreu em 2004, viveu bastante, viveu 95 anos. Ele foi fotógrafo, desenhista e pintor. Ele foi membro fundador da agência Magnum, que é uma das agências mais conhecidas e mais influentes da história da fotografia, né? E trabalhou para revistas como Life e Vogue, que são duas revistas das mais influentes também. Essa informação sobre ele é muito importante. Foi influenciado pelo movimento surrealista e por André Breton, que era um dos grandes pensadores do surrealismo, né? E posteriormente estudou cubismo com André Liotte e estudou autores marxistas. Ele era abertamente simpatizante do comunismo. Por que eu digo que essa informação é importante? Como eu disse, o Cartier-Bresson ele é extremamente conhecido, ele é extremamente relevante, um dos fotógrafos mais citados na história da fotografia, um dos mais celebrados também. Durante a graduação, tive 3 disciplinas de fotografia, e nas três os professores citaram Cartier-Bresson e deram uma aula sobre o Cartier-Bresson, mas em nenhuma dessas disciplinas foi citada a influência que o Cartier-Bresson tinha do movimento surrealista, e em nenhuma dessas disciplinas foi citado que ele estudou autores marxistas, comunistas. Eu acho importante trazer isso, porque o pensamento do Cartier-Bresson, e mais precisamente esse conceito que a gente vai elaborar hoje, que é o conceito de instante decisivo, ele não teria acontecido se não fossem por essas influências. E aí eu vou destrinchar um pouco como essas influências se relacionam com a ideia de instante decisivo. E o pensamento, de um modo geral, do Cartier-Bresson, como ele enxergava a fotografia, era extremamente dialético, o que é o materialismo dialético para o marxismo. É um método que defende que as relações sociais se dão num âmbito material, e as relações sociais sofrem influência do meio, mas elas também podem influenciar o meio, elas também podem transformar o meio. E eu trouxe algumas citações do Cartier-Bresson que a gente vai ver mais adiante, que expressam bastante essa influência que ele teve, né? Enfim, outra informação do Cartier-Bresson que eu acho legal de saber é que ele serviu ao exército francês e foi prisioneiro de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. E, desculpa, meu computador está com algumas notificações, enfim. Ele serviu ao exército francês e foi prisioneiro de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. E como fotojornalista, ele foi contratado para cobrir eventos da União Soviética em países como China, Índia, Indonésia. Então, ele foi uma pessoa bastante vivida. O portfólio dele é muito extenso e muito plural, assim como o pensamento dele também é extremamente plural. Ele teve contato com várias escolas do pensamento, com várias ideologias, com várias religiões. E essa interdisciplinaridade é muito presente não só em como ele pensa e como ele escreve o seu pensamento, como também na fotografia em si, né? Como eu disse, o pensamento dele é muito bem expresso na maneira de como ele fotografa.
Eu trouxe algumas fotografias que eu considero relevantes para vocês entenderem a obra de Cartier-Bresson. Não trouxe muitas, mas eu trouxe algumas das mais conhecidas e algumas que dialogam muito com o conceito de instante decisivo. Essa daqui e essa daqui talvez sejam as fotografias mais conhecidas do Cartier-Bresson, mas ele tem, como eu disse, ele tem uma obra muito extensa, ele fez muitas fotografias em diversos países, né? Prestem atenção numa qualidade em comum dessas fotografias, que é a qualidade da espontaneidade e uma qualidade que é o fato de que se essa fotografia fosse tirada um segundo antes ou um segundo depois, ela não seria a mesma fotografia, né? Justamente pelo caráter espontâneo que as imagens dele traziam. Então, eu trouxe uma citação, uma leitura do Glauco Tavares, em relação ao instante decisivo do Cartier-Bresson. O instante decisivo para Cartier-Bresson é qualquer momento em que a cena entra em harmonia, seja ela uma cena com pessoas, uma cena estática ou qualquer outra cena. Desde que no ato de fotografar, o fotógrafo entenda que há um milésimo de segundo em que tudo fica em harmonia e, nesse momento, faça a fotografia. Então, é muito simples de se entender o instante decisivo, né? É quando você acha que é o momento certo para se tirar a fotografia, é quando aquela composição do que você está vendo, a composição do evento que está à sua frente, parece ser a composição perfeita, é uma composição harmônica, que não só é harmônica em relação à forma, como também é harmônica em relação às suas intenções. E você precisa ter sagacidade para entender quando acontece esse instante decisivo, né? Porque uma fração antes ou uma fração após, uma fração de segundo após, você pode perder essa fotografia, né? Você pode perder esse instante. Um instante decisivo é também chamado de momento decisivo, mas eu acho essa tradução, instante decisivo, mais interessante porque ela traz mais urgência, assim. O instante decisivo parece mais fragmentado, porque é realmente um fragmento. Ele sempre vai, nas entrevistas, ele sempre vai mencionar essa questão de ser um fragmento de segundo, né? Não é algo que vai ficar parado para você. Você tem que ter muita agilidade para perceber e principalmente para clicar. Outro conceito, né, que ele traz, outra ideia que ele traz em uma das entrevistas que ele faz, que são publicadas no livro da Aperture. Eu acredito que, através do ato de viver, a descoberta de si é feita ao mesmo tempo que a descoberta do mundo ao nosso redor, o qual pode nos moldar, mas também pode ser afetado por nós. E aí, por isso que eu disse que a influência do marxismo para ele é importante, né? Isso daqui é pura dialética, né? Ele diz que o mundo ao nosso redor pode nos moldar, mas também pode ser afetado por nós. Então, nós temos o poder de moldar o mundo também. E um balanço deve ser estabelecido entre esses dois mundos, o que está dentro e o que está fora de nós. Como resultado de um processo recíproco constante, esses dois mundos passam a formar um só. E é este o mundo que nós devemos comunicar. Eu acho essa fala dele muito bonita, essa citação dele muito bonita. Um instante decisivo trata de uma harmonia, não só uma harmonia formal, não só uma harmonia visual, mas também uma harmonia assim, ideológica, uma harmonia afetiva. O Cartier-Bresson dizia que o fotografar era alinhar os olhos, a mente, né, e o coração. Então,
essa harmonia ela envolve muitos fatores para além da forma, envolve também a sua relação com o mundo e a relação do mundo com você, né? Então, eu trouxe uma outra citação do John Berger, que é cada agora, em cada vida, é único. Por quê? Porque eu trouxe essa citação. Porque o instante decisivo não é um conceito tão objetivo quanto parece. Na verdade, é muito subjetivo. O seu instante decisivo vai ser diferente do meu, porque eu tenho intencionalidade diferente de você, eu tenho afetos diferentes de você, eu tenho interesses diferentes. Então, eu vou perceber o mundo de outra forma e eu vou entrar em harmonia com o mundo de outra forma, né? É muito importante entender isso, que o instante decisivo não é uma regra. Na verdade, é uma forma de se entender, é uma forma de se entender a fotografia e entender a relação entre fotógrafo e mundo, né? Mais uma citação do Cartier-Bresson. Não estou nada interessado na fotografia em si. A única coisa que eu quero é captar uma fração de segundo da realidade, né? Então, ele sempre vai falar que o instante decisivo é um instante muito curto, né? Uma fração. Eu trouxe essa leitura em relação a esse instante decisivo que eu acho interessante, né? Uma vez o Cartier-Bresson comparou-se a um pescador que tinha um peixe no final da linha. A coisa mais importante era abordar a presa de forma cautelosa e puxar no momento certo, né? Então, o instante decisivo ele também tem uma relação com a paciência, né? Às vezes você vai ter que esperar muitos minutos ou talvez até horas. Alguns fotógrafos ficam horas parados esperando o momento certo para clicar. Então, é quase uma contradição, porque ao mesmo tempo que um instante decisivo exige agilidade e velocidade, ele também pode exigir muita paciência e muita tranquilidade, né? O Barthes, na Câmara Clara, vai falar o seguinte: eu devia aceitar misturar duas vozes, a da banalidade, que é dizer o que todo mundo vê e sabe, e da singularidade, que é salvar essa banalidade de todo o ardor de uma emoção que só pertencia a mim. Então, eu trouxe essa citação porque se todo esse grupo de 21 pessoas que está nessa sala for fotografar um mesmo evento, como eu disse lá atrás, citando o John Berger, cada pessoa vai se relacionar com esse evento de uma determinada forma e cada instante decisivo vai ser diferente para cada pessoa. Então, o evento, né, é a banalidade, mas a singularidade é a forma que você vai retratar esse evento. E é importante você não ficar muito preso a um ideal do que seria a fotografia perfeita, segundo, não sei, os críticos, segundo o pensamento da fotografia hegemônica. É legal você tentar fazer uma fotografia honesta e condizente com os seus valores, condizente com o que você pensa realmente, porque esse é um dos grandes aspectos, um dos grandes segredos da espontaneidade, né? É quando você capta a imagem de acordo com o que você sente e com o que você pensa. E o Cartier-Bresson fazia isso e ele falou muito sobre isso, sobre a fotografia. Um bom fotógrafo geralmente levar em consideração com sinceridade os seus pensamentos e sentimentos mais puros, né? Mais uma citação do Cartier-Bresson. Para mim, o conteúdo não pode ser separado da forma. Por forma, eu me refiro à organização rigorosa das interações entre superfícies, linhas e valores. É apenas nessa organização que nossas concepções e emoções se tornam concretas e comunicáveis. Mais uma vez, a gente percebe uma influência do materialismo no pensamento do Cartier-Bresson, né? Ele vai falar que, na verdade, a fotografia é uma forma de você materializar o seu pensamento e você faz essa materialização através das suas escolhas formais. Dessa organização
das interações entre as superfícies, as linhas e valores, que, na verdade, não existe a organização certa, existe a organização que é certa para você, né? Isso tem a ver com a sua percepção. Cada fotógrafo vai fotografar de uma determinada forma, e o importante é que essas formas e essas organizações formais estejam de acordo com o seu pensamento, com o seu sentimento. E ele diz que na fotografia a organização visual só pode surgir de um instinto desenvolvido. Então, isso também é importante porque é importante ter a consciência de que essa agilidade a qual eu me refiro e essa habilidade de se intuir um instante decisivo é algo que você desenvolve, é algo que você aprende, né? Como toda habilidade, algo que você pode exercitar e que você pode treinar. Esse conceito de instante decisivo, na verdade, foi uma apropriação do Cartier-Bresson. A expressão instante decisivo, né? Foi uma apropriação dessa citação do Cardeal de Retz, que é: não há nada nesse mundo que não tenha um instante decisivo, que eu acho uma citação muito legal também, porque um instante decisivo, na verdade, tem muita relação com as narrativas que você pode criar em torno do banal, em torno do cotidiano. Então, essa citação acho que tem a ver um pouco com a citação do Barthes também, no sentido de que você não precisa encarar, estar de cara com um evento extremamente extraordinário. Isso tem muito mais a ver com a sua habilidade de organizar formalmente este evento na sua frente, né? E aí, em uma das entrevistas com Cartier-Bresson, o entrevistador faz a seguinte pergunta: você consegue definir o momento em que você pressiona o botão? Aí o Cartier-Bresson responde o seguinte: é uma questão de concentração, mas você nunca sabe o ápice de um evento antes que ele aconteça. Então, isso tem muito a ver com intuição, né? Então, você está disparando e diz para si mesmo: sim, sim, talvez sim. Mas você nunca deve disparar demais, porque talvez você perca a foto que está entre o momento em que você pressiona o botão e o momento em que você está pronto para pressioná-lo mais uma vez. É importante mencionar que o Cartier-Bresson vem de uma escola da fotografia analógica, né? E ao longo dos anos a tecnologia fotográfica mudou bastante. Você pode tirar muitas fotografias ao mesmo tempo, as fotografias são mais velozes e também não tem a limitação de quantidade de fotografias tanto. Mas ainda assim a gente ainda tem algumas limitações com as câmeras digitais, né? As câmeras digitais, elas não são eternas, elas também têm um número limitado de fotografias que você pode tirar. Elas têm um tempo de vida, né? Vida útil. E também tem a questão da bateria. Às vezes você, por exemplo, está registrando um evento que é muito importante, que você tem que ter bateria até o final. Quanto mais você fotografa, mais bateria você gasta. Então, é uma ideia, essa ideia de não disparar tanto e disparar com certa consciência, ainda é uma ideia relevante, mas era muito mais relevante para a fotografia analógica, né? Outra citação do Cartier-Bresson, que dessa vez tem a ver com o surrealismo. Eu vou entrar um pouco na influência do surrealismo e do André Breton para a obra dele. Ele diz que a composição nasce do acaso, né? Ele nunca calcula. Eu tenho um vislumbre de uma estrutura e espero que algo aconteça dentro dela. Não há regras, você não deve tentar explicar muito o mistério. Então, na verdade, um instante decisivo, apesar de você poder intuí-lo, é uma casualidade, né? É um acaso. E ele nunca vai ser exatamente calculado, né? Você só vai ter a consciência do que do que vai acontecer no instante que você vai clicar, exatamente nesse instante, né? Enquanto você está intuindo, enquanto você está prevendo, você não tem certeza nenhuma. E aí, essa ideia de que um instante está
o instante decisivo está muito relacionada com essa ideia de acaso, ela ela parte muito do pensamento surrealista, né? Então, vamos ver um pouco mais sobre a relação do Cartier-Bresson com o surrealismo. Em relação à fotografia, Cartier-Bresson dizia o seguinte: você tem que ser sensível, tentar adivinhar e ser intuitivo, acreditar no acaso objetivo sobre o qual André Breton falou. A gente vai falar desse conceito, acaso objetivo, já já. E a câmera é uma ferramenta maravilhosa para capturar esse acaso objetivo. Boa noite, Pamela. E outra citação do Cartier-Bresson sobre o André Breton. O que Breton escreveu em suas conversas sobre o acaso objetivo parece se aplicar exatamente ao que as pessoas chamam de fotojornalismo e reportagem. Vamos ver o que André Breton entendia por acaso objetivo e o que ele escreveu nesse livro Conversas. Aqui eu trouxe uma citação do Breton, né? Explicando o que é o acaso objetivo. Filosoficamente, o acaso objetivo, que nada mais é do que o lugar geométrico das coincidências, me parecia constituir o núcleo do que para mim era o problema dos problemas. Se tratava da elucidação das relações que existem entre a necessidade natural e a necessidade humana, paralelamente entre a necessidade e a liberdade. O acaso objetivo é a necessidade de interrogar apaixonadamente certas situações da vida, que caracteriza o fato de elas parecerem pertencer ao mesmo tempo à série do real e a uma série ideal de acontecimentos. Vou explicar em outras palavras o que seria o acaso objetivo. O acaso objetivo está muito relacionado com a ideia de coincidência. Quando você sente que dois eventos que naturalmente não têm nenhuma relação entre si, eles se organizam de uma forma que é interessante para você. Então, ao mesmo tempo que que essa coincidência pertence à série real dos acontecimentos, essa coincidência também vai parecer para você que pertence a uma série ideal. Você vai sentir que aquilo era para acontecer, né? É como se você sentisse que essa coincidência aconteceu no momento certo, né? Isso está muito relacionado com a ideia de instante decisivo, né? O instante decisivo, na verdade, é uma coincidência entre você e entre o evento. Você está posicionado perfeitamente no espaço e no tempo em que aquele evento está acontecendo e você conseguiu intuir que aquela organização formal é uma organização que coincide com as suas ideias e com seus pensamentos e sentimentos, né? Todas as coincidências envolvem um instante decisivo. E nenhum acaso objetivo, nem um instante decisivo tem relação com sorte, tem muito mais relação com a percepção, né? Com a forma que você percebe as coisas ao seu redor, com a forma que você consegue aprender, com a forma que você está receptivo aos acontecimentos ao seu redor. Então, tem a ver com percepção, tem a ver com observação, principalmente, né? Com contemplação e com sagacidade de conseguir fazer essas relações. O Dorozói vai falar o seguinte sobre o acaso objetivo. Se certos fatos do acaso objetivo são claros, outros requerem ser decifrados. É exatamente isso que eu falei, né? O acaso objetivo, como um instante decisivo, ele não vai chegar para você e, puf, sorte de principiante. Você vai ter que decifrar o que está acontecendo ao seu redor, né? Por isso que é importante você se manter receptivo, se manter observador e exercitar muito a sua observação e a sua percepção ao ponto de, em um momento, em uma fase da sua vida, você
ter habilidade para intuir o que está acontecendo ao seu redor, o que vai acontecer ao seu redor. Essas são as referências bibliográficas. Eu esqueci de incluir esse livro daqui, ó, que depois eu posso passar para vocês a referência. É A Prática da Fotografia de Rua, do Glauco Tavares. E aí, para o encontro seguinte, eu tenho uma proposta de atividade com base nesses conceitos que foram apresentados, nessas ideias que foram apresentadas. Eu quero que vocês criem uma série de 1 a 3 fotografias que utilizam conceitos de instante decisivo. E aí eu quero que vocês expliquem o que você fotografou e o que você quis transmitir com essas fotografias. Quais foram os pensamentos e sentimentos que vocês transmitiram com as fotografias e como as formas, como essa organização formal foi eficiente, bem-sucedida para transmitir isso que vocês estavam pensando e sentindo, certo? Como são 21, assim, são quase 20 participantes, né? Eu coloquei uma apresentação de, no máximo, 5 minutos. Não precisa ser uma apresentação longa, gente. É só vocês falarem o que vocês fotografaram e o que essas fotografias transmitem de uma forma bem breve, né? E mostrarem as fotografias, claro. Então, por conta do tempo ser curto, eu sugiro que vocês também treinem antes de se apresentar, para não atropelar também a apresentação dos colegas, certo? Eu estava a apresentação toda com 2 câmeras ligadas, que beleza. Mas é isso, gente. Essa foi a apresentação do conteúdo. E aí eu queria saber se vocês têm dúvidas, se vocês têm comentários, se o pessoal do campo quer comentar também sobre a atividade. Bem, como a Paula terminou a sua apresentação, né, eu acho que fica aberto agora aos participantes fazerem suas intervenções, suas colocações, suas questões. Como você prefere, Paula? No texto? Tem alguém que colocou perguntas no texto? Ou no chat, digo? Ou abrir o microfone e fazer a sua intervenção? Podem usar o microfone. Quem for mais tímido pode fazer pergunta pelo chat também. Posso, sim, disponibilizar os slides. Deixa eu ver aqui. Vou copiar e colar aqui o... Eu só pediria que, na hora de fazer a intervenção, especialmente na intervenção no microfone, né, na voz, que as pessoas se apresentassem. Oi, pessoal, Aqui, tudo bem? Só uma pergunta aqui do Rodrigo sobre a atividade. Enviamos as fotos antes ou no dia do próprio Zoom? O Paulo, o Rodrigo ia falar, ele que entrou ali com o áudio. Era o Rodrigo. Era o Rodrigo, é. Desculpa, Rodrigo. Fala Mas aí, enfim, Rodrigo. vocês apresentam no Zoom na semana que vem. A pergunta era exatamente essa, que como enviaram as referências, se dava para ter visto. Mas era isso pode se mesmo. apresentar, Rodrigo? Você... Assim, eu sou o Rodrigo, eu faço parte, agora eu estou um pouco afastado, mas faço parte do coletivo Questão Social em Foto, da UERJ, do Serviço Social. Uhum. Não sei muito bem definir o que eu faço na fotografia, porque eu fico pulando de galho em galho. Então, não tem uma definição muito certa. Mas eu comecei um pouco com retrato, depois um pouquinho de fotografia de rua, depois retrato, fotos de moda, de beleza e tal. E aí eu vou me misturando. Aos poucos eu vou conhecendo um pouquinho de cada. Ok, obrigado, Rodrigo.
Paula, está com você aí. Você quer? Eu vou. Oi? Está com você aí. Eu vou ler o comentário da Duda, que ela deixou um Uhum, comentário no chat. uhum. Beleza? Duda Lacerda. A ideia de um momento exato para fotografar precisa exatamente ter uma movimentação corporal ou pode ter também relação emocional. Parece muito que o conceito fica bem rente à ideia de movimento em um ambiente. Na verdade, como o Cartier-Bresson ele é dessa escola do fotojornalismo e da fotografia de rua, ele lida muito com o movimento do ambiente, né? O movimento das pessoas que ele retrata, o movimento dos eventos que ele retrata. Mas acho que sim, eu acho que ele pode ser aplicado também em relação ao emocional. Tanto é que o instante decisivo é um conceito que, como eu disse, tem relação com o que você sente, né? Tem relação com o que você pensa. E ele pode ser, sim, aplicado ao âmbito emocional. Uma, uma relação emocional com o seu objeto, né? O momento ideal, emocionalmente falando, para você retratar. Vamos lá, pessoal. Mais perguntas, mais questões. A Duda, que, enfim, não se apresentou porque falou ali no chat, né? Escreveu. Ela é uma aluna do Instituto de Artes, né? E atualmente é também bolsista do campo. Gente, boa noite. Eu sou o Pedro, eu sou do campus, sou do campo da imagem, experimental da imagem. Estou no quarto período de licenciatura do Instituto de Arte, da UERJ. E aí, Paulo, eu fiquei aqui pensando, teve uma citação que você colocou, que ele fala que de um processo recíproco entre o externo e, e o que está, enfim, né, no seu olhar, enfim, dentro de você, a partir do fotógrafo. E aí eu fiquei pensando assim, né, no que seria essa reciprocidade, como ela se torna recíproca, sabe? Assim, eu fiquei pensando que é como se a fotografia desse aquela banalidade também uma certa aura, sabe? Assim, é, é, e aí eu fiquei pensando nessa aura da arte, não sei, e ao mesmo tempo a foto tem essa questão da reprodutibilidade. Aí eu fiquei mais que parece que o instante, assim, um tema que ele aprisiona, que ele capta ali, me parece que traz essa aura, não sei. Aí fica esse jogo entre o banal e o singular, que parece que se alinham, assim, né? Foi a impressão que eu tive, assim, com essa exposição. Uhum. A minha interpretação em relação a essa citação, que é a seguinte, deixa eu reler para vocês lembrarem. Essa daqui, né? Eu acredito que através do ato de viver, a descoberta de si é feita ao mesmo tempo que a descoberta do mundo ao nosso redor, o qual pode nos moldar, mas também pode ser afetado por nós. No campo da fotografia, eu acho que ele quis dizer que nós nos confrontamos com o mundo ao nosso redor que independe de nós. Os eventos eles independem de nós. Alguns eventos eles vão ser a mesma coisa, independente da nossa presença, né? O mundo vai continuar acontecendo independente da nossa presença, mas ao mesmo tempo a gente tem capacidade de alterar esse mundo. E na fotografia isso se dá através da forma como você percebe o mundo, né? Você vai perceber sob seu prisma, sobre sua visão de mundo. Então, você também tem a capacidade de alterar, de moldar. Assim como o mundo te molda, você também pode moldar esse mundo. Na fotografia, através da sua forma de enxergar e de se relacionar com os eventos, né? E aí você fez uma boa relação aí com o Barthes, né? Que o Barthes fala
banalidade, mas também ele fala dessa singularidade. Nós estamos sempre lidando com o banal, e o banal ele existe no âmbito real, né? No âmbito material das coisas, mas a singularidade a qual ele se refere, a forma singular de como nós enxergamos o banal, é exatamente o modo de como nós podemos interferir nessa banalidade, né? Através de nossa singularidade. Mais alguma colocação? Eu aproveito e faço a lembrança que o pessoal da produção, a Mariana Vidal, vai colocar aí um formulário para as pessoas que precisam de um certificado, né? Registrarem aí algumas informações. Carolina, quer falar ali? Paula, as fotografias que você está propondo, elas teriam que ter uma relação de história entre elas, ou seria uma coisa assim, sei lá, de manhã eu faço uma, à noite eu faço outra, no dia seguinte eu faço outra? Tipo, seria um tríptico ou seria uma coisa assim já espaçada, não teria relação de uma narrativa, não, enfim. O ideal seria que fosse uma série, né? Uma série que não necessariamente fosse tirada no mesmo momento, assim, na mesma situação, mas que tivesse alguma relação ao menos conceitual, assim. Até porque eu penso no segundo encontro a gente vai discutir, né? Que a gente não conseguiu discutir na reunião porque não deu tempo, mas a gente pode discutir como externalizar essa produção, né, para fora do campo, para fora da UERJ, talvez, através de algum material, não sei, alguma projeção, alguma publicação. Isso eu acho que fica a cargo das pessoas participantes também sugerirem e falarem sobre o que elas gostariam de fazer com essas fotos, né? Mas eu acho que seria legal vocês terem um trabalho até para o portfólio de vocês, né? Uma série. E não precisa ser nada muito sofisticado também. Vocês podem usar qualquer câmera, qualquer meio fotográfico, qualquer equipamento fotográfico, pode ser câmera do celular mesmo. A Victoria Shintomi, deixa eu ver aqui. Gente, tenho esse pequeno PDF do livro que a Paula comentou, A Prática da Fotografia de Rua, do Glauco Tavares. Não é o livro todo, mas tem algumas partes interessantes para ler. Obrigada, Vitória. Esse livro, A Prática da Fotografia de Rua, tem um capítulo que é só sobre um instante decisivo. Na verdade, um subcapítulo, que está no capítulo 2, né? O momento decisivo de Henri Cartier-Bresson. Eu esqueci de incluir esse livro nas referências. Já que o grupo é a favor de PDF, porque eu não sabia se vocês eram ou não, mas já que é a favor, eu tenho o PDF da seleção de entrevistas da Aperture. E aí eu posso passar esse material e posso passar os slides. Beleza, gente? E aí, mais alguma dúvida, mais alguma colocação? Paulo, se você puder, então, colocar o material que você disponibiliza no chat, seria legal. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso agora. Deixa eu ver mais bate-papo pessoal. Vou escrever porque minha internet está... Tayla. Pessoal, vou escrever porque minha internet está ao caos. Inclusive, perdi um pedacinho porque travou para mim, então perdoem se eu me repetir. Sou Tayla, entrei no campo há pouco tempo. Paula, pensando nas referências clássicas que você trouxe, queria te perguntar como você entende... Queria te perguntar como você entende que a ideia de instante decisivo se comunica com as ideias de Studium e Punctum do Barthes. Tá, ela vou ser sincera e dizer para você que eu nunca parei para refletir sobre isso. Nunca fiz essa relação entre o Barthes, direta entre os conceitos de Studium e Punctum do Barthes com a ideia de instante decisivo.
Mas eu posso pensar sobre isso e responder para você depois, até numa reunião do campo. Ou alguém, se vocês quiserem também comentar. Deixa eu ver aqui que eu vou pegar os slides. Obrigado, Tayla, pela pergunta. Depois a Paula comenta, talvez no próximo encontro, semana que vem, ou então nos nossos encontros do campo. Eu achei uma boa pergunta também. Eu acho que dá para falar um pouco mais sobre no próximo encontro. O Vitor também tem uma pergunta para fazer. Boa noite, pessoal. Sou o Vitor, faço fotografia de rua, não tenho nenhuma graduação em artes, sou da área de exatas, academicamente falando, mas fotografo há uns bons anos. E uma coisa assim que nos primeiros slides a Paula colocou um conceito de que o instante decisivo poderia ser uma cena que entre em harmonia, seja uma cena com pessoas ou uma cena estática. Então, assim, naquelas fotos que você está propondo, Paula, necessariamente tem que ter a questão de movimento, assim, que você já conhece minha fotografia, né? Geralmente são mais cenas estáticas, assim, ou às vezes se tem movimento não é necessariamente de pessoas, talvez seja de veículos, tipo, agora tenho gostado muito de tentar pegar bicicletas, entendeu? Tipo, eu moro numa cidade que as pessoas circulam muito de bicicleta, então eu tento fazer isso, assim, uma coisa que eu tenho tentado bastante, assim, tentar fazer uma composição de alguma cena com uma bicicleta passando, por exemplo, entendeu? Então, seria mais isso, entendeu? Eu acho que pode ser livre, sim, só que eu recomendo que vocês façam fotografias com mais movimento, porque quanto mais movimento elas tiverem, mais vocês vão estar treinando justamente essa percepção, né? Essa agilidade, essa rapidez de intuir o momento. Tá. Mas assim, sintam-se livres para experimentar como vocês quiserem, tá? Vitor? Congelou o Vitor? Não sai. Não congelou, não. Eu que não. Acho que congelou. Tá. Acho que sim. Não, tudo bem. Estou aqui. Como eu pedi, se você pudesse se apresentar rapidamente, você já falou um pouquinho que você é da área de exatas, mas você, enfim, já é formado, enfim, falar um pouquinho sobre você. Sou formado, estou na segunda graduação de engenharia também, mas acredito que eu seja, ultimamente eu me vejo mais como artista, fotógrafo, do que como engenheiro, entendeu? Não necessariamente só fotografia, também tenho outras produções ligadas à música também, mas ultimamente então é por isso que eu estou aqui também, para tentar conhecer mais, pegar um pouco de referências bibliográficas, pegar um pouco assim, da parte de leitura mesmo, entendeu? Muitas referências de fotografia Ok, e você é do Rio, Vitor? eu não tenho também, entendeu? Então, eu moro em Campos dos Goytacazes, no interior do Ok. Rio, mas eu sou de Vitória, do Espírito Santo. Ok. Eu Bacana, vim a Campos. trabalho para cá há 1 ano e meio, mas eu morei minha vida toda, isso aí. Ok. Campos, norte do Rio de Janeiro, né? Do estado do Rio. Isso, quase na divisa com o Espírito Santo. Ok. Mais alguém? Tem 2 mensagens aqui, Paula. Você quer... Na verdade, é a Paula falando que a Tayla fez uma excelente pergunta e a Tayla dizendo que caiu e que quer trocar essa ideia. Assim, como não tem muita gente fazendo pergunta e nenhuma pergunta no chat, acho que eu posso tentar desenvolver mais a pergunta da Tayla, né? Porque, na verdade,
Studium e Punctum são conceitos que são muito elaborados na Câmara Clara. Então, eu acho que seria legal eu refletir um pouco sobre essa pergunta para trazer a resposta, mas eu acho que eu posso falar um pouco sobre essa relação, que é justamente essa relação que eu trago justamente na citação do Barthes em relação à banalidade, em relação à singularidade, né? Porque tem a ver com o subjetivo e tem a ver com o objetivo. O instante objetivo, o instante decisivo é ao mesmo tempo objetivo, porque você está lidando com a materialidade, com o contexto em que aquele evento está inserido, mas também é subjetivo porque você está lidando com a sua percepção, com a sua forma de enxergar aquela fotografia, a sua forma de compor aquela fotografia. Então, é por isso que o Cartier-Bresson vai falar de um mundo exterior e de um mundo interior, que eu acho que de alguma forma se relaciona com esse pensamento, com esses conceitos do Barthes, né? Mas eu também achei a pergunta boa e eu acho que dá para fazer outras ligações, outros vínculos além desses. Tony, que é o chefão, você não quer comentar essa pergunta da Tayla? Primeiro, só uma consideração. Eu não sou chefe, eu sou apenas o proponente aqui e poderia até comentar alguma coisa, mas eu tenho uma certa dificuldade, não é certa dificuldade, mas eu tenho uma certa implicância com o Barthes e em consequência, com os conceitos. Então, eu prefiro não comentar aqui agora, mas eu acho que semana que vem, né, a gente pode trazer novamente essa questão e até mesmo a Tayla, que com certeza deve ter uma opinião sobre essa relação, né, pode propor, né, uma colocação. Inclusive, ela pode até falar agora, né, se ela tiver disposta, ou fazer essa intervenção novamente semana que vem com a colocação dela. Uhum. Você quer falar agora, Tayla, ou semana que vem? Ou tem alguém que tem alguma outra questão para trazer? Eu posso falar bem rapidinho, eu só não sei se vocês conseguem me ouvir, porque meu Wi-Fi está caótico. Estamos ouvindo sim, Tayla. Não, eu vou explicar a pergunta também, né? Como fui acompanhando as referências que a Paula usou, né? Eu já tentei pensar um pouco essa articulação, mas por eu ser de fora também do campo, assim, né? Da questão da comunicação e tal, das artes, toda vez que eu tento construir essas articulações teóricas, eu fico com medo de cair num erro de propriedade teórica, sabe? Ainda tenho um pouco esse receio, assim. E aí por isso que eu perguntei para vocês, que de repente a gente pode construir esse caminho teórico juntos também, né? Seria bom para mim ouvi-los assim. Mas é mais uma curiosidade mesmo, não é nada muito. Ok. Essa coisa das afinidades, né, Tony? Como você falou, a questão do Barthes, né? De não ser filiado, vamos dizer assim, ao Barthes, né? Teoricamente e tal. Eu tenho vários colegas da área da fotografia que acham Câmara Clara o livro base, né, para a fotografia, o primeiro livro que as pessoas têm que ler. Eu discordo frontalmente, né? Óbvio que é uma posição pessoal. No meu ponto de vista, no meu modo de entender e de me interessar pela fotografia, eu acho que o Wilhelm Flusser é muito mais importante, muito mais interessante para mim do que o Barthes. Eu acho que o Barthes está pensando numa fotografia ainda muito tradicional, que hoje continua existindo, obviamente, né? Essa fotografia e aí, novamente, minha opinião, né? Essa fotografia do momento decisivo do Cartier-Bresson também, óbvio, é super importante, é super representativa do século XX, né? A Paula colocou aqui como o Cartier-Bresson talvez seja, né?
dificilmente a gente teria um outro nome rivalizando com ele, né? Essa representação do fotógrafo clássico, dessa fotografia exatamente do momento decisivo. Mas, na minha opinião, eu acho que esse momento decisivo hoje já não é mais o que é a fotografia hoje, né? O que é, ou pelo menos o que importa. Óbvio que ela continua existindo, né? As pessoas vão para a rua, muita gente, e, enfim, nós estamos aqui discutindo essa questão, que é válida e tal, mas, no meu ponto de vista, ou pelo menos no que me interessa, hoje a fotografia já é outra coisa. Já está, ao contrário, até eu diria hoje, eu trocaria o momento decisivo pelo fluxo contínuo, né? Hoje, o que importa na fotografia não é mais um instante que o Cartier-Bresson captou e que continua sendo lindo, maravilhoso, e as pessoas continuam fazendo essas imagens, mas a imagem hoje, a fotografia hoje, que aí também já, aliás, já não é apenas a fotografia, né? Está para além da fotografia, é muito mais esse fluxo, é isso que importa no meu entendimento, ou pelo menos o que mais importa, ou pelo menos também o que mais me interessa nesse momento. Mas, claro, essas diversas fotografias vão continuar existindo, né? Assim como, enfim, continuamos tendo uma série de músicas que se produz, né? Há diversos tipos e cantores e propostas, mas, ao mesmo tempo, continua-se produzindo música clássica que remete ao início da música lá no século XVIII, XIX, etc. Início da música clássica, né? Estou me referindo. Mas, novamente, eu sou aqui um espectador. A Paula é que está com... Que isso, para. com a Você é um com a bola. participante, você é Sim, coordenador do sim. grupo. Ah, tá. E aí eu vou fazer, então, um comentário para a Tayla, que ela se sentiu um pouco, digamos, tímida por não ser da área, mas o espaço, não só do campo, como para um evento como esse, é exatamente para se abrir, né? Para se discutir e para se trocar, né? Então, a gente não precisa ter... não é uma prova para entrar no mestrado, doutorado, também não é uma prova de professor. Então, aqui a questão é exatamente experimentar, né? E experimentar significa correr riscos e muitas vezes falar coisas, não sei se está certo, mas, enfim, também o que está certo, né? Nada está certo, como também nada está errado. Mas, enfim, Paula, quer falar mais alguma coisa? Eu acho que seria interessante, tem um monte de gente que não falou nada até agora. As pessoas podem falar, ou pelo menos se Só vou apresentar. comentar rapidinho em cima das coisas que você falou, bem rápido Claro, mesmo. claro. Eu acho que assim esse conceito tem que ser também colocado dentro do contexto em que ele está inserido, né? Como eu disse, ele era muito mais importante para a escola da fotografia analógica, no momento em que se fotografavam analogicamente. Agora, eu acho que ele também pode ser utilizado na fotografia digital, mas eu concordo com você que ele tem muita mais relevância nesse contexto do Cartier-Bresson da fotografia analógica, né? E concordo com você também no sentido de que a fotografia vai além disso. Eu acho que esse é um dos conceitos, dos aspectos que eu acho importante, mas eu não acho que é o único. Não acho que a prática fotográfica deve se limitar a ele. Por favor, não se limitem. Não. Com certeza. Eu também não falei isso. O que eu queria... Eu só faria uma observação na sua colocação quando você fala na fotografia analógica. Eu diria mais da fotografia documento, daquela fotografia que tem como objetivo, né, o tempo e o espaço, o registro do tempo e espaço. Porque, por exemplo, Moholy Nagy, né, trabalhou com a fotografia analógica, mas estava preocupado com outra coisa. Claro. Nesses gêneros, principalmente, como eu Sim. disse, nesses gêneros que trabalham mais com a espontaneidade, né? Sim. Com certeza. E também gosto mais do Flusser do que do Barthes. Eu concordo plenamente com você. E não só a filosofia da caixa preta, eu gosto muito do que
Ele escreve sobre comunicação também. Uhum. Gosta de tudo que, na verdade, de várias coisas que ele escreve para além da fotografia. Acho ele Sim. ótimo. Mas E ele, para mim, é óbvio, né? Além de ser um autor super importante, ele criou, né? Pelo menos no que eu sei, no que eu entendo, o termo imagem técnica, que para mim é muito, digamos, atual para se pensar a questão não só da fotografia, né? Mas da imagem técnica como um todo, né? a Tayla falou aqui no chat, acho ótimo entender mais desses percursos. A discussão a partir dos clássicos permite a gente visualizar todo um caminho longo sendo construído. Um caminho em movimento. Muito obrigada pela contribuição de vocês. Obrigada, Tayla. E se você quiser, você pode refletir também sobre sua própria pergunta e trazer algumas considerações no próximo encontro. Eu vou tentar refletir mais sobre, porque eu acho que tem várias relações possíveis entre os conceitos do Barthes e o conceito do Cartier-Bresson. E aí a gente fala mais disso no próximo encontro. Certo, gente? Mais alguma pergunta, mais alguma colocação? Eu posso só fazer mais um comentário, Paula? É que me veio aqui, eu pensando no que a gente está falando, eu fiquei imaginando aqui, me veio na cabeça os paparazzi, sabe? No sentido que eu fiquei pensando se eles buscam a banalidade de pessoas singulares. Assim, eu tomei naquela citação que você tinha votado, porque eles também têm acho que assim, um instante decisivo, tem fotos assim super que eles ficam caçando, né? Vão atrás de pessoas muito. E aí fiquei pensando nesse lugar dessa outra fotografia, assim, que não sei se é considerada fotojornalismo, mas enfim, fica nesse lugar meio imprensa marrom, não sei, mas que parece também ter certas ideias que a gente discutiu, acho que no processo, de repente no processo deles, sabe, na busca desses momentos, não sei. Aí queria saber a sua opinião sobre os paparazzi, assim, não sei. Os paparazzis, eu acho que tem uma relação, sim, com o instante decisivo, assim, porque os paparazzis, as pessoas podem discordar, mas, de certa forma, eles são fotojornalistas, né? Eles estão registrando por mais que seja por fofoca, por mais que seja, não sei, algumas pessoas podem considerar o trabalho do paparazzi fútil, mas, assim, é um registro de um momento, de um fato que está acontecendo e que ele vai utilizar o instante decisivo, ele vai clicar o que ele considera o momento chave, o momento que vai virar manchete, o momento que vai virar capa de revista, o momento que vai dar audiência para o veículo para o qual ele trabalha, né? Então, acho que tem muita relação, sim. E a Paula disse... Paula, se você... Minha xará, né? Paula, se puder disponibilizar o material, por favor. Gente, desculpa. Eu estava dizendo que ia disponibilizar e eu acabei me esquecendo de colocar aqui no chat. Vou colocar agora eu coloquei o slide e eu vou colocar agora o livro da Aperture, beleza? Deixa eu ver se dá para fazer isso pelo celular. Vou colocar aqui o PDF do livro da Aperture no chat. Achei que ia ser julgada pela pirataria, mas fiquei feliz que vocês todos gostam. Bora lá. A Vitória. Em relação à parte teórica da fotografia, para mim tudo é novidade. Então está sendo ótimo ouvir essas referências todas. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço, Vitória. Inclusive, a Vitória fez os cards, os lindos cards do mini curso, tá, gente? Então, eu quero agradecer publicamente a ela. E também, deixa eu ver aqui, que tiveram várias pessoas, na verdade, que ajudaram com esse mini curso. Com a Carol também, a Mariana, que ajudaram com a logística do mini curso. Obrigada, gente. Foi a outra Vitória. Ai, gente, desculpa, que papelão. Obrigada, Vitória Shintomi, gente. Foi a Vitória Shintomi que fez os cards.
Poderia colocar os slides novamente, sim. A Mariana colocou. Obrigada, Mariana. Mas valeu, Paula. Obrigada pela sua humildade, Vitória. Gente, a Mariana upou de novo os slides. Para quem quiser. Mais algum comentário? Mais alguma pergunta? Ok, pessoal. Paula, você quer finalizar, falar alguma coisa? Enfim, colocar uma última palavra antes da gente encerrar, são 8h30. Acho que ficou num ótimo tamanho. Começamos às 7, 7 e pouco, né? 1h30 quase. Paula, o documento está aí no chat. No chat tem um link para download. Você está no celular? Porque no celular não dá para ver. Dá para ver no desktop. E a Mariana está relembrando o formulário. Sim, tem um formulário para certificado, para quem desejar. Ó, a Paula está no celular. O que você pode fazer, Paula, é depois pedir por e-mail para o campo, tá? E aí nós disponibilizamos. Certo. Se vocês Paula. acharem mais fácil, mais rápido, vocês já podem baixar direto e passar para ela, né? Sim. Paula, eu baixei aqui, aí amanhã eu escrevo um e-mail relembrando a atividade que você propôs e também enviando esse material que você mandou aqui no chat para todo mundo. Muito obrigada, Mariana. Né? Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal do campo, pela abertura. E obrigada a todo mundo que veio, todo mundo que fez contribuições, que fez perguntas. Desculpa, Vitória, por ter te confundido com a outra Vitória. Tá É porque eu tranquilo. também não estava vendo o rostinho das pessoas. E aí no WhatsApp ela tá só Vitória. E eu não estava vendo o rosto das pessoas, aí eu confundi as duas, mas enfim. Obrigada a todo mundo, obrigada à equipe também que se disponibilizou a ajudar com a logística do curso. E até a segunda que vem. Acho que é isso. Ok, Paula, muito obrigado. Em nome do campo, eu agradeço a participação de todo mundo e, muito provavelmente, antes do nosso próximo encontro, essa gravação vai estar disponível, a gente avisa, né? E fica como uma referência, não só para aqueles que estiveram aqui, que estão aqui, quererem recordar ou voltar ao conteúdo desse primeiro dia, como também para aquelas pessoas que não puderam estar ou que se inscreveram e não apareceram, ou o público em geral. Tá? Muito obrigado novamente. Eu vou terminar